Pois é, irmãos, temos que falar a verdade. A Bíblia diz, o próprio Cristo fala em Mateus 24, virão falsos cristos, enganarão a muitos, se possível, até os eleitos. Jesus fala, amará teu próximo como a ti mesmo. Lá em João fala, se você não ama seu irmão, você é assassino. Todo assassino, a Bíblia fala que será condenado no inferno, será lançado no inferno. Então, se você não fala a verdade para o seu irmão, você é assassino, a Bíblia está dizendo. Se você não fala a verdade para o seu irmão, você se torna um assassino. Hoje, não é falar da falsa doutrina para as pessoas. Você que não fala das falsas doutrinas para as pessoas, você está negando grandemente a palavra do Senhor. Quando você não confronta as falsas doutrinas, quando você não ensina as pessoas a andar no caminho certo, que é Jesus, você está se levantando contra a própria palavra. Os ensinamentos dos pastores são esses. A minha igreja mesmo, a minha igreja que eu congrego, a presbiteriana, ela não fala sobre falsas doutrinas. Ela inventa que não pode falar mal das outras igrejas. Como é que pode? Como é que você vai ter as ovelhas e não falar da falsa doutrina para as pessoas? Como que as pessoas vão ter conhecimento? Como que as pessoas vão viver nessa terra? Não, porque é uma prova que você não ama as pessoas. Não é falar mal da igreja, é falar da falsa doutrina. Tipo a Universal. A igreja é mentirosa, enganadora. Igreja, não é nem igreja, é seita de demônio. Onde prega campanhas, sacrifício, penitência. O que Jesus nunca ensinou. E o que você não precisa para chegar para Jesus, você precisa disso. Prega campanha do sal, objetos ungidos, óleo, água, tudo mentira, tudo engano. Jesus nunca pregou isso. Amar seu irmão é quando você fala dessas seitas de demônio, quando você fala mal dessas falsas doutrinas, quando você fala a verdade para as pessoas entenderem. Isso é amar seu irmão. Amar seu irmão é quando você fala da igreja mundial, que o apóstolo Valdomiro, só o nome de apóstolo está errado, que hoje não tem apóstolo. Os 12 apóstolos já foram, você entendeu? Os 12 apóstolos. E a Bíblia não permite apóstolo mais, esse ministério apostolado. Já está te enganando. Fora as doutrinas falsas que tem na mundial, com as campanhas mirabolantes, sacrifício, penitência, água ungida, mentira, campanha de tijolo. Se você não fala para o seu irmão essa falsa doutrina, você é mentiroso, você é enganador. Você é um falso pastor, você é um falso mestre, você é um falso homem de Deus. Se você não confronta essas falsas doutrinas, não é falar mal, é ensinar as pessoas. Como eu estou te ensinando, meu irmão, a igreja mundial é uma falsa doutrina. Muitos não sabem que a igreja Efraim mesmo, eles pregam a mesma coisa que pregam essas igrejas, teologia da prosperidade. É o óleo ungido, a água ungida, campanha mentirosa, primícias, dízimo de primícia, como é que pode? Isso é mentira, meu irmão, a Bíblia não ensina isso. Quando você não fala isso para o seu irmão, você está enganando ele. Você está negando a palavra de Deus. Isso não é falar mal das igrejas, é falar da falsa doutrina. É um ensinamento para as pessoas. Você, cristão, que leva seu filho para o templo, para apresentar no templo. Não existe isso. Quando você não fala a verdade, você está negando. Você mesmo tem acesso a Jesus, você mesmo pode orar. E eles ensinam que precisa levar as pessoas no templo, as crianças, para ser apresentadas. Isso é mentira. O único que foi apresentado foi Jesus, Lucas 2, 22. Isso é uma falsa doutrina também. Outra falsa doutrina que tem dentro da minha igreja, que o mesmo pastor fala, que você tem que prometer, que tem que sustentar a igreja no batismo. Hoje ele está mudando, hoje está falando que se promete se você quiser. Mas antes disso, um mês ali no batismo, ali, antes de se preparar para o batismo, ele está botando pressão na sua cabeça para você prometer que tem que sustentar a igreja. Isso não tem na Bíblia, isso é uma falsa doutrina. Isso é uma falsa doutrina. E eles não querem saber, não é falar mal da igreja, é falar a verdade. Pastores que estão pregando mentira. A igreja, Testemunho de Jeová, que se diz seita de demônio, que fala que o Espírito Santo é uma força, não é uma pessoa, está tirando a verdade da Bíblia. A seita Testemunho de Jeová, que fala que Jesus foi um profeta, tirando a verdade da Bíblia. As pessoas que não têm conhecimento e precisam aprender a amar o seu irmão quando você fala a verdade. E falar das falsas doutrinas é uma prova que você ama o seu irmão. É uma prova que você ama o seu irmão que está enganado nessas falsas doutrinas. O próprio Jesus falou que virão falsos cristos, enganarão muito, se possível, até os eleitos. Mateus 24. O próprio Jesus, o homem doutrinário da Bíblia, o apóstolo Paulo, o homem que mais combateu as falsas doutrinas foi o apóstolo Paulo. Até os adivinhadores ficou cego por 2 dias.
por desobedecer a palavra de Deus. Ele foi lá e cegou pelo poder do sangue do nome de Jesus. O apóstolo Paulo, se você ler as cartas do apóstolo Paulo, Colossenses, Gálatas, o homem combateu essas falsas doutrinas e os pastores estão ensinando que você não precisa combater as falsas doutrinas. Não é falar mal da igreja dos outros, é falar das falsas doutrinas. Tipo a CCB, eles não aceitam, é uma falsa doutrina. Eles falam que a Bíblia não é a palavra de Deus. Eles falam que a Bíblia contém algo de Deus, é uma falsa doutrina. E os pastores falam que você não pode falar mal das pessoas. Jesus não ensinou isso. Jesus ensinou você a combater as falsas doutrinas. O apóstolo Paulo combatia as falsas doutrinas. E a igreja presbiteriana, nossa igreja mesmo, a igreja que eu congrego, ela não prega contra. E todas as igrejas têm que pregar. Tem que mostrar o evangelho de Deus. O evangelho de Deus combate falsa doutrina, combate heresias, combate mentiras, combate engano. Como que você vai evangelizar um espírito e não falar a verdade para ele? Como que você vai evangelizar um macumbeiro e não falar a verdade para ele? Eu quero que algum pastor me explique. Você entendeu? Não há possibilidade de... Você precisa ensinar as pessoas a verdadeira doutrina. Ir para a casa do curador aqui, caminho de Satanás, caminho do inferno. Você não vai achar paz, você não vai achar felicidade, você vai achar demônio para te destruir. Para aliviar a tua alma não é você ir para a casa do fazer despacho. Você tem que falar a verdade, é Jesus. Para você aliviar a sua alma, você não precisa fazer despacho, você não precisa ir para Quibanda, Umbanda, que são coisas de demônios, são anjos caídos, anjos, demônios que agem ali naquele lugar, incorporação do espírito, objetos ungidos dentro daquele lugar. Então são demônios, não bate com o evangelho de Deus. O evangelho de Deus é crer em Jesus, acreditar, confiar em Jesus. Eles falam de Jesus, mas ali não tem Jesus. E os pastores estão pregando aí que você não pode falar contra as falsas doutrinas, tem que passar a mão na cabeça, como é que pode? Levar o evangelho, bate de frente com esses caras. Porque se você conversar com um bandista, ele vir com a doutrina dele, você tem que combater com a doutrina de Jesus. Não tem como. Ontem o pastor está pregando aí, pastores estão pregando aí que você não precisa falar mal das igrejas. Ninguém está falando mal das igrejas. Debater sobre a Bíblia, discutir sobre a Bíblia, é tipo assim, a igreja presbiteriana, ela crê que o arrebatamento a gente vai ser salvo antes do arrebatamento. E a igreja Assembleia, a igreja presbiteriana fala que a gente vai passar pela grande tribulação, e já a Assembleia fala que a gente vai ser arrebatado antes da grande tribulação. Isso chama discussão entre eles, é isso aí. Isso que é debater, onde tem as guerras entre eles não falam. Outras guerras que tem entre eles não falam, que é o arminiano e o calvinista. É uma guerra no meio dessa galera. Isso quer discutir, debater, que não tem necessidade. Eu falo para você uma escatologia sobre esse assunto de tribulação. A minha escatologia é essa, que Jesus venha e que vai nos buscar. Isso que é ser sábio, que não use discussão entre os dois. Mas dentro dessas igrejas é uma discussão, é uma confusão. O pastor está pregando sobre não falar mal de igreja. E entre eles é uma guerra, uma desunião, uma mentira. É ser hipócrita, meu irmão. É ser mentiroso, enganoso. Você precisa falar da falsa doutrina. Você precisa falar a verdade para as pessoas, que as pessoas estão enganadas cada vez mais. Você precisa mostrar o caminho de Jesus. Quando você mostra o caminho de Jesus, você tem que tirar o caminho da falsa doutrina. Você tem que falar a verdade. Porque se você não falar a verdade, como que a pessoa vai chegar a Jesus? Então, não é falar mal da igreja, é pregar o evangelho de Deus. E o evangelho de Deus confronta falsas doutrinas. Você entendeu? Cartilhas mentirosas na igreja, eventos carnais, congresso, para ficar na sua própria bolha, nos seus bens materiais, tem que ser combatido, tem que se falar a verdade. Os pastores, o problema dos pastores que se dizem pastores, que dizem que está pregando a verdade, é quando a gente vai na ferida deles, eles ficam com raiva, eles não gostam de ser repreendido. Pastor tem que ser repreendido, pregou mentira, tem que ser repreendido, pregou doutrina falsa, tem que ser repreendido. Nossos líderes temos que obedecer, mas quando ele for cristocêntrico, quando ele estiver na palavra, entenda, meu irmão, você precisa obedecer teu pastor, mas quando ele for cristocêntrico, quando ele estiver na palavra, quando ele estiver cheio da graça, quando ele estiver falando a verdade, você obedece, mas se ele estiver pregando mentira, não obedeça. Igual essa é uma mentira, você não pregar contra as falsas doutrinas. Você tem que pregar, você tem que falar, você tem que pregar o evangelho e combater as falsas doutrinas para ajudar as pessoas. Porque isso é uma prova que você ama as pessoas. Porque a Bíblia fala que se você não ama seu irmão, você é assassino, e todo assassino será lançado no fogo do inferno. E quando você não fala a verdade para as pessoas, você se torna um assassino, você se torna um herege, você se torna um mentiroso, enganador e será punido de morte. Quando você não fala a verdade da doutrina falsa, a verdade da doutrina de Jesus. E quando você não fala da doutrina falsa para a pessoa, você se torna assassino.
e será lançado no fogo do inferno. Não é falar mal de igreja, não é falar mal de denominação, é falar da doutrina verdadeira de Jesus. Quando você fala da doutrina verdadeira, confronta pecado, confronta doutrinas falsas, eles não suportam. Esse não é o ensinamento que Jesus ensinou para você não falar mal das igrejas. Não é, Jesus não ensinou você a falar mal das igrejas. Jesus ensinou você a falar o evangelho dele. E quando você fala o evangelho de Deus, você combate as falsas doutrinas.